Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro Pod Squad do ano de 2025. Já estávamos com saudade de vocês e estamos juntos aqui, o nosso quarteto fantástico, com a mesma configuração do ano passado que você já conhece, Giovana, Ederson e Tamara. E hoje nós vamos falar sobre o finalzinho de 2024, início de 2025, como é que foi essa transição, que frutos a gente já colheu, que planejamento a gente tem para esse ano e quais são as metas aí que a gente vai perseguir nesse ano de 2025. Ano passado a gente propôs um desafio, o desafio dos 100 dias, dos últimos 100 dias do ano, e a gente obteve muito feedback positivo desse desafio. E a gente vai falar um pouquinho também sobre produtividade, os métodos que cada um utiliza, né, para propor as metas e alcançá-las até o final do ano. Afinal, estamos começando, né? Não vamos deixar lá para frente, quando a gente vê que o tempo já passou, para definir as metas e correr atrás dos nossos objetivos. E vamos começar aí falando sobre o desafio dos 100 dias. Pode Como é ser? que como a gente Vamos. propôs ano passado. Eu coloquei algumas metas ali, né? De Duolingo, de leitura de livro, metas Exercício, físicas, né? né? As físicas ficaram mais... Quer dizer... Não você, né? Não, Não eu mesmo. Porque assim, eu propus fazer cardio todo dia, né? E musculação já estava fazendo. Musculação não teve problema, né? Que eu gosto de estar na academia. Mas a do cardio eu fiquei devendo. Acho que eu consegui uns 60% ali só. E a do boxe nem se fala, né? Não foi um Não foi treino de nenhum. boxe. Nenhum. Você não foi nenhum treino de boxe? Nenhum. Que feio. Mas o cardio eu consegui manter ali na Não bike. cumpriu as metas. Não Um militar que Não, não mas- cumpriu metas. Mas assim, eu consegui uns 60% ali, 70% do cardio. É melhor Porque do o que boxe nada, estava dentro do cardio. Aí tinha natação, boxe e corrida. Né? A corrida eu Você consegui nadou fazer. também? Conseguiu nadar? Nadei um pouquinho. E o Duolingo? O Duolingo consegui. Eu tô no impulso agora 130 e poucos dias. Então, 578. Em russo? Quanto? Em russo, 578. Em russo? Aham. Aí é difícil, viu? Fala aí alguma Cara. coisinha pra gente, dá uma palhinha. Zdravo. Tá bom, acabou. É o quê? Zdravo, é oi. Oi. Só oi? É. Você fez Priviet. 100 dias. 188. Cara, 78. é muito difícil Só falar. oi. Tarioque, prato, que mais? Genshina, mulher. Não, é menina. Genshina é menina. Mas tá bom, gente, não me pressionem, porque eu ainda tenho muito que aprender. Mas e você, Giovana, como é que foram as suas metas aí no desafio dos 100 dias? Eu vi que você treinou bastante. Ó, tá só na Ó. academia postando no Instagram. Eu olha. treinei bastante, mas não emagreci nada. Bons resultados. Eu tive bons resultados, então eu ainda não descobri exatamente o que aconteceu. Mas eu consegui, pelo menos, voltar a sentir aquele prazer da entrada na academia e... A Ai, endorfina, nossa, esse endorfina. momento... Aquela sensação depois É. do treino, caramba, consegui bater essa meta. E aquele momento assim, nossa, que gostoso esse momento, que é meu, né? Que é um momento de conexão comigo mesma e de colocar ali o meu esforço pessoal. Eu não sei vocês, quando vocês estão fazendo musculação, eu sempre faço a contagem e me dá muita felicidade quando eu consigo passar das 12, porque eu penso, nossa, tô conseguindo. Mas você tem que aumentar a carga. Aí tem que começar a aumentar, É um né? processo, né, cara? Você É. não vai começar metendo carga que você vai conseguir uma lesão e não vai sim, conseguir o mas seu objetivo, você né? passar muito. Mas assim, pegando um gancho aí com a questão de musculação, sabe que os homens só gostam de treinar da cintura pra cima, né? É. Só Pra virar sorvete. os homens triângulos, ou o Sorvete. cone, né? Mas a questão de treino de membros inferiores, principalmente quando o tempo vai passando, né? Eu já passei dos 30, Testosterona. então... Já até sei o que ele vai falar. Não, mas a questão da longevidade. Não sei se vocês viram aquela série da Netflix que fala, né, que as pessoas que moram em lugares montanhosos, por causa do esforço, do Das deslocamento, pernas, né? aumenta a longevidade e fora também que você desenvolve a parte muscular, a parte óssea fica menos sobrecarregada. E cuida do Né? joelho também, porque eu acho que o Exatamente. joelho... Gente, viver sem Então, joelho é ruim demais. Treino Podia não é só vir um estética, né, substituto, gente? Treino é Vai muito saúde, além. é qualidade de vida, é longevidade, todas essas É coisas você aí poder que... fazer as coisas depois de velho com certa qualidade, né? Sim. Porque Coisas básicas. muita gente pensa, a gente está numa fase, né? Numa época, né? Que todo mundo preza muito pela estética a qualquer custo, Sim. né? Aí
Preferimos não falar sobre isso. Você vai entrar nesse tema, você vai ser hipócrita, você vai ser verdadeiro ou você vai ser hipócrita e dizer que você não liga pra estética? Eu não ligo pra estética nenhuma. Mas é uma piada interna aqui, gente, que a gente tava... Henrique, dá aquele close que eu te falei. Figurinha no WhatsApp. Mas enfim, gente, vamos... Bora, Todo mundo entendeu que é concentra. dele, né? Todo mundo entendeu que ele tá... Vai, Ederson, conduz aí que o negócio deu cosquinha na barriga. Bom, vamos voltar então. Concentra. Então, as minhas metas do desafio foram mais... Foi divertido criar as metas, mas é muito estranho você criar uma meta... É muito estranho você criar uma meta sem planejamento. E foi o que eu fiz no meu desafio dos 100 anos. Então, eu criei algumas metas... 100 anos. Pô, esse é o dos cara 100 dias. elogio. Esse cara... 100 anos de mais pura solidão. Então, dos 100 dias, a meta dos 100 dias. É difícil criar uma meta sem planejamento, e foi o que eu fiz no caso. Eu tinha o meu planejamento, por exemplo, de leitura de livro, eu consegui fazer a leitura de livro praticamente todos os dias, eu queria ler pelo menos 30 minutos de livro todos os dias, isso eu praticamente consegui, mas as outras, como eu não tinha um planejamento para poder fazer, foi só uma meta criada assim, vou fazer isso, e aí eu não tinha como organizar essa meta, eu não consegui cumprir as outras metas, mas o livro, pelo menos, eu consegui concluir. Essa eu consegui também. Cara, isso que você falou é muito interessante, porque a gente coloca uma chegada, mas a gente não coloca como que a gente Como vai chega, ser. Se vai subir uma montanha, se você vai por um caminho tranquilo, como que vai ser isso aí, Uhum. né? A gente esquece, a gente só olha lá. A gente vai no cume daquela montanha ali e é isso aí, mas como? Mas uma coisa que eu achei muito válida nessa proposta que a gente se fez, né, do desafio dos 100 dias, é a gente ver o tamanho do passo que a gente pode dar também. Porque o estabelecimento de meta ajuda muito nisso. Essa meta foi muito ambiciosa, Ousada, foi muito ousada, né? Essa outra meta que eu tracei foi muito pequena, eu podia ter feito mais, né? Porque normalmente a gente, quando começa a sentir dor, né? Principalmente a parte física, né? Ela é muito ilustrativa disso. E quando você começa a sentir dor, você já começa a pensar em parar. Só que depois que você para, você percebe, cara, eu podia ter ido um pouco mais, né? Mas, em contrapartida, o contrário também é verdadeiro, né? Quando você, por exemplo, eu tracei de início ler 10 páginas por dia, né? Aí você vê que, cara, não é tão cansativo assim como, né? Você consegue encaixar no seu dia a dia. Por mais que você fracione, não tire um período de 1 hora de leitura, mas uns 20 minutos, né? ainda mais umas quando 3 a vezes. leitura é fluida, né? Não é estudo, é uma leitura. Exato, exato. E um assunto que você goste também, né? Aí você Que é- devora o livro. Mas eu não sei se vocês têm isso acontece muito comigo. Por exemplo, no caso do exercício físico, se eu tiver que fazer 10 repetições, eu só consigo fazer as 10, eu não consigo chegar na 11, na 12. Se eu me propor a correr 20 minutos, deu os 20 minutos, eu tô morrendo, eu não consigo correr 21. É muito louco isso. Por quê? Porque eu fiz ali já É porque também você tem a parte Um psicológica que influencia no físico, né? Então, a gente tem que ficar muito ligado nisso e perceber, nossa, olha como a minha mente está influenciando o meu corpo nesse ponto. Quem é dono de mim, né? Exatamente. E você conhecer o teu corpo também. Exato. Porque, assim, às vezes a dor que você tá sentindo naquela última repetição, ela você suporta ela e não vai te lesionar. Agora, se você perceber que vai lesionar, mas como é que você vai saber isso? Treinando. Não Você tem só como. vai conhecer o teu corpo quando você colocar ele em movimento. Porque se você ficar na teoria, será que eu consigo 11, 12? Com essa carga aqui, porque depois você vai ter que aumentar para continuar evoluindo, né? Para a tua musculatura desenvolver. Agora, eu tô deixando de fazer a última repetição por preguiça, porque a minha cabeça já me pregou peça, ou porque realmente eu não vou extrapolar o meu limite. Eu Meu sinto, limite assim, é até a aqui. minha cabeça, ela me prega um monte de peças. Direto. Eu percebo muito isso. E outra coisa da academia é que eu não treino ouvindo música. Eu treino Eu sempre treino ouvindo podcast ou alguma outra coisa. Porque a música me traz muita emoção. E aí, dependendo também. do que eu conecto naquela música, aquilo me derruba e eu vou embora. Não, Tipo assim, por pra isso que casa. você não vai ouvir sertanejo treinando, né? Uma choradeira, Você né? tem que ouvir uma música batida ali, que te deixe... Que Depende. anime, Tem gente que né? ouve qualquer Música tem clássica, gente que ouve né? qualquer coisa.
Eu acho que a cabeça, né, a mente, ela prega muitas peças mesmo. Principalmente, voltando a esse assunto de academia, exercício físico, eu, pelo menos, não sei você... Fora o Adiel, que o Adiel é viciado e adora ele ir pra não é academia. Mas eu tenho aquele pensamento assim, nossa, eu vou pra academia. Ok. Se eu pensar, nossa, mas eu tenho que terminar um trabalho, a academia fica pra segundo Sim. plano. Isso Então, pra eu mim... tenho que pegar, na hora que eu penso em academia, eu disse, vou. Aí eu levanto e vou, não importa. Eu vou com raiva, eu vou puto, não quero fazer, odeio, sabe, assim, mas eu vou. E aí é muito interessante, porque quando termina, é maravilhoso. A endorfina é maravilhosa, assim, a sensação que a gente tem depois. Quando a gente termina uma série, ai, será que eu vou conseguir 12? Não vou conseguir. E consegue, pô, dá uma sensação, assim, maravilhosa no corpo, de energia, de mente, sabe? Assim, Dá. muito bom. É que eu uso muito para desopilar também em treino, né, cara? Quando você tá, assim, com a mente sobrecarregada, né? Você teve um dia cheio, por exemplo, você vai lá e desconta tudo na... Atípico. Eu concordo. O que você vai falar, Ju? Eu, assim, em termos de academia, eu não me conecto comigo mesma. Porque a Giovana não é atleta, a Giovana não é forte, a Giovana não é... Então, eu finjo que eu sou outra pessoa. Sabe? É como se eu saísse do meu personagem, me visse de longe e... Ah, ela tá indo pra academia. É outra pessoa, não é a Giovana. Porque se eu me identificar comigo, e principalmente com o momento que eu tô vivendo, ou seja, um trabalho que eu deixei de fazer, o meu filho que ficou em casa vendo televisão, ou se eu conectar com a história da minha vida, eu desisto de Com ir pra tanta coisa que você academia tem que fazer, né? pelas coisas que eu tenho que fazer. É. Então, eu me desconecto de mim mesma, da Giovana, É uma do boa meu estratégia. papel. É o pensamento de só ir, só vai. É. Não é mas você, é uma só- estratégia, porque a gente tem É milhões de isso, coisas pra fazer ao é mesmo isso. tempo, né? E sobre as metas do ano passado que a gente se propôs e para esse ano, como é que vocês estão aí? Vocês estão conseguindo essa parte do digital, por exemplo, que a gente tá bem focado, tá andando, tá evoluindo, deu uma travada. Assim, na realidade, do meu ponto de vista, eu percebi em mim uma travada, mas porque eu entendo que o online, ele é mais difícil de você ter carisma, de você mostrar realmente quem você é e conseguir passar essa imagem. Porque vai muito além de um stories todo dia. Na verdade, tem muita metodologia por trás e que a gente não conhece. E essas metodologias, aí que estava a minha dificuldade nesse processo todo. Que você parece que a sua personalidade não existe mais. É isso. Porque você fica tão amarrado com as coisas. Tem que fazer isso nessa sequência, nesse horário, nesse minuto, dessa forma, usar esses gatilhos mentais, não sei o quê. E eu sou o quê? Eu não sou mais ninguém. Eu não me chamo mais Adiel. Então, assim, eu percebo que, para mim, é muito fácil vender uma consultoria quando a pessoa me conhece e vê o meu carisma e se identifica comigo e conversa ali O pessoal é 5 insubstituível, né? minutos. É insubstituível. O olhar, né? O presencial, ele é muito rico. É mais fácil. Agora, o digital, você não consegue passar todas essas informações que são bem humanas suas, né? Então, aprender esses métodos de como passar, essa, para mim, é a parte mais complicada do online. Realmente, eu sinto assim. Mas a gente vai continuar com os projetos. Na verdade, nós estamos aliadas, né, Tamara? Bem aliadas. Bem Eu quero aliadas. saber isso aí. Vocês estão Bem de conversinha de aliadas. parceiro. Detona, estão excluindo a gente Estão do excluindo a papo gente. aí. Não, mas eu tô Ué, mas dentro. esse investimento em inteligência artificial de Cada um vai ter a sua tarefa, não se preocupe, Adiel. Você A vai gente ter vai- as suas tarefas. vai te dar um trabalhinho, relaxa. Mas Relaxa. Voltando para esse assunto do digital, uma coisa que eu acho que aconteceu em 2024, que pelo menos eu senti, não sei se vocês sentiram, que essa questão de gatilho mental, de você deixar de ter uma personalidade, virar uma persona, virar um personagem propriamente dito para a internet, é muito ruim, porque parece que, pelo menos parecia que eu tava com a sensação de estar enganando as pessoas, com todos os gatilhos Exatamente, mentais, com todas as coisas exatamente. que estavam sendo faladas, sabe? É. Então, para mim, era meio Isso pesado é uma coisa isso, que me sabe? incomoda muito também, Cara, porque a gente vê muitos caras que são os gurus da internet, eles fazendo isso, né? E eu não quero me tornar isso. Eu quero que realmente as pessoas percebam o valor daquilo que eu estou divulgando, ensinando, como fez efeito na minha vida, entendeu? Como transformou a minha forma de enxergar as coisas, e as pessoas percebam isso. Só que é claro que pra gente é muito claro, pra gente é muito evidente que funciona. Mas a gente tem que saber transmitir isso para as pessoas. E mais, aí que entra a mais técnica. além, né? No offline é muito claro. Então, por exemplo, Sim. você tá lá no exército, conversando num grupo de amigos, para eles é muito claro, Sim, eles sim. percebem. Assim como eu, conversando com Exatamente. advogados, eles percebem Exatamente. ali que eu não tô vendendo algo
por vender. Eles sabem que ali tem realmente uma entrega real Sim. e que aquilo vai fazer diferença no Sim. trabalho dele, na vida dele. Eles sentem isso, Eles né? sentem isso. Eles sentem isso. Agora, no online é muito complicado. Eu acho que também tem a questão de, no online, você, sei lá, você tá vendendo curso, você vendeu 100, tem 100 inscritos no seu curso. Você sabe que tem gente que só passou o cartão, e você sabe que ali menos de 20% realmente assistiu o seu curso. No offline, você tá dando aquela consultoria ali de inteligência artificial. Você tá vendo que as pessoas estão abrindo o notebook, estão usando GPT, estão criando as próprias personas, então você tá vendo ao vivo e a cores a pessoa tendo aquela transformação. No online tem muita gente que passa o cartão e vai embora. Exato, é um né? feedback real, né? É É. sincero, é verdadeiro. É como tá numa sala de aula, dando aula para alunos. A gente estava até comentando isso agora, né? Porque quando você está numa sala de aula e você que é professor, Ederson, você sabe que às vezes você faz planejamento de uma aula. E você não deu aquela aula, você entrou naquele tema e a própria turma conduziu Exato. a temática. E depois você vai numa outra turma e tem um outro tema ali sendo debatido. É o mesmo tema, mas formas diferentes de se conversar aquele assunto. Isso é muito legal. Na IA você consegue avançar mais com alguns advogados, menos com outros. E depende de apresentar cada um ferramentas. também, Depende É. do uso já da pessoa, do conhecimento Da que ela tem bagagem, ali. né? Da bagagem. da bagagem ou do objetivo que ela tem com a inteligência artificial, porque nem todos têm o mesmo objetivo. Eu tenho escutado muito dos advogados algo como: eu quero continuar peticionando, eu quero continuar aqui fritando a minha cabeça para criar parágrafos, para coisas assim. Eu não quero ninguém escrevendo por mim. Ok, então o que a IA pode te fornecer, né? Quais são as outras coisas que ela pode te fornecer no seu escritório, no seu trabalho, na dinâmica do seu dia a dia? E tem muita entrega. Sim. E essa, eu também identifico uma diferença muito grande entre o online e o presencial. É que normalmente o presencial, alguém, por mais que a pessoa não te conheça, mas sabe que alguém de referência, alguém indicou, não, a Giovana entende disso, entendeu? Já palestrou para tantas pessoas assim. E o virtual, tu vai ter contato com uma pessoa que acontece tu a mesma nunca coisa. imaginou Mas na tua acontece vida. muito isso. Entendeu? Acontece Então, muito de assim, o indicar. feedback já vai ser muito diferente. A pessoa nunca ouviu falar de você. Então, quando entra essa questão do gatilho mental, de captar lead, né? A pessoa, em primeiro lugar, tem que te conhecer, tem que saber quem você é. Por que que ela vai confiar no que você está falando? Quando você está no teu entorno ali, meus colegas de trabalho, por exemplo, eles sabem que eu tenho uma newsletter, que eu tenho um site, que eu tenho YouTube. Agora, essa pessoa que nunca me viu na vida, né? Eu impulsiono um anúncio ali, vai ver, quem é a Adiel? Quem é esse cara aí? Mais um picareta Aí que tá você tem que ter aparecendo na carisma. internet? Então, Esse é o lance, né? É o carisma. aí entra a questão Entra o personagem Exato, online. entendeu? Então, mas eu acho que eu tenho uma sensação que eu tenho diferente de vocês. Eu não me sinto, assim, um personagem. Eu acho que como eu sempre tive Instagram desde que o mundo era mato, antes, quando eu estudava para concurso, eu tinha um Instagram de concurso. Aí eu fazia meme, tinha, sei lá, não sei quantos mil seguidores. Na época, 2008, eu acho isso. Há muito Talvez tempo você atrás. não perceba como foi esse teu processo desde o início até agora. Pode ser, porque tem muito tempo. A rede social, ela abstrai de você uma... Que assim, a gente escolhe o que a gente posta, Sim, sim. né? Até o horário, né? Tipo, eu tô As num nossas lugar, eu posto manias, depois. as nossas falhas, só quem conhece a gente proximamente É um recorte. mesmo, É um né? recorte. Exato. Então, de qualquer forma, a internet é um recorte da nossa vida, entendeu? Então, a gente seleciona. Ali vai aparecer menos falhas, ali vai aparecer que a gente... são recortes. Entendeu? Então, assim, como a gente escolhe o que vai postar, a gente, de qualquer forma, a gente não tá mostrando 100% do que nós somos. Não, e tem mais. Mas até assim, porque não tem, senão a gente entraria no Big Brother, né? Eu acho que isso é um pouco não factível de se pensar. Sim, claro que também você vai dar não, e até porque a gente peca. Porque às vezes a gente vive momentos maravilhosos. Eu e a Tamara, a gente participou da consultoria lá Não no tirou escritório uma do Thompson, foto. não tiramos fotos nenhuma com os advogados. Não tiramos Lamentável, nada. Eu filmei um lamentável. pouquinho, né? Saímos de lá, me filmou tipo um Te filmei ela. pedacinho mínimo, assim. Então, assim, às vezes você tá vivendo um momento fabuloso, né? De verdadeiro carisma, de transmissão do que você ama, do que você faz. E você não consegue nem compartilhar isso, que é muito É por diferente. isso que a gente precisa de uma equipe pra filmar a gente. Precisa. E vai muito do reflexo também, né? De você, cara, isso aqui eu preciso
registrar, isso aqui eu preciso divulgar. Você É só vai, que a gente- você às vai vezes a gente desenvolvendo tá- esse reflexo, né? Exato. Você vai Só que às desenvolvendo. vezes a gente É um tá hábito, tão né? entretido. Cria um É hábito. um vai. hábito, é um Entregar hábito. pra pessoa, a pessoa tá tão deslumbrada e você tá numa conversa tão legal ali. Não, É. peraí, deixa eu parar pra tirar uma foto. Você não vai fazer isso. É, exato. E Né? aquele dia mesmo, quando a Natália veio nos visitar aqui no podcast, a Natália Pimentel, ela fez isso. Ela terminou o podcast, e aí a gente ficou conversando com ela e querendo entregar presente. E ela, não, peraí. Pessoal, a primeira terminei pessoa que ela mesma que eu lembrei. Entendeu? É. Porque ela já sabe, não, cara, isso aqui Ela eu preciso registrar, finalizou, mostrar pras né? pessoas e tal, o trabalho. Mas aí que eu falo na questão de divulgar. Porque, naturalmente, a gente quer conversar, a gente é humano. Entendeu? Mas se a gente tem um produto pra divulgar, pra fazer chegar nas pessoas... Peraí, rapidinho, não. Tira um take ali, pá, posta e... Beleza, vamos voltar a conversar agora. E eu não sei vocês, eu tenho me questionado muito, assim, como tem muito guru da internet, né? E esse padrão, né? E você vai criar algo escalonável, né? Vamos escalonar isso e você vai vender isso. Às vezes, eu me sinto mais confortável no offline por causa disso. Tipo, porque, embora o meu objetivo seja transmitir esse conhecimento para as pessoas, principalmente para os advogados, e eu sei o bem que eu tô fazendo nisso, na internet parece que eu tô fazendo mal. Eu não sei se vocês se sentem Eu assim. não me sinto assim. Eu não me sinto mal, não. Eu acho que justamente por eu ter tido aquela questão que vocês sabem, recentemente, eu tive muito. Acho que eu bebi dos 2 copos. Tanto de conhecer um guru da internet que, caramba, realmente me tocou, transformou minha vida, quanto de conhecer um que eu falei assim, caramba, a máscara caiu totalmente. E eu descobri coisas que não é nem só que a pessoa vende um produto ruim, mas é que a pessoa não é boa, que a vida dela é uma bagunça, que tudo aquilo que É uma mentira, é uma né? mentira, é teto puro de vidro. marketing, é um puro personagem. marketing. Mas Só acho que ao mesmo... eu entendo o que ela fala. Conclui pra... Você não perdeu. Você me... Agora lascou, filho. TDAH bateu. Você não conhece, não? Mas quando ela fala em mal, eu acho que eu entendo o que a Ju quer dizer. Porque, assim, você parece que tá perturbando a pessoa às vezes. Não, assim, você se Entendeu? sente E, assim... marketing de não exemplo, permissão. Um né? exemplo. Exatamente. Parece que você tá invadindo a vida da pessoa. Isso é Mas a pessoa extremamente voluntariamente desagradável. tá abrindo o Instagram dela, olhando assim, Não, falando cara, assim, mas cara, eu que vou te dar um legal. exemplo. Eu cliquei lá num anúncio de alguma coisa. Eu não lembro se era algum pacote de viagem, alguma coisa assim. Aí, saiba mais informações. Aí vem aquela mensagem automática no WhatsApp. Aí a pessoa, boa tarde, qual é o seu nome? Adiel, tudo bem? Aí qual é o seu e-mail? Tal. Faz o cadastro todo. Então, assim, ela Ela já quer quer dados, captar né? o lead Ela quer antes o dado. de dar a É. informação. Cara, isso é chato demais. Entendeu? Mas E eu não tenho é. paciência pra isso. E eu acho que eu realmente estou incomodando muito a Não, mas pessoa. isso é outra coisa. Isso não é um marketing de permissão. Isso aí a pessoa ela tá sendo invasiva antes de te dar a informação. Ela não tá te dando o que você quer. Você entrou no anúncio para você entender sobre viagens e não para você fornecer seus dados de forma gratuita para uma empresa Mas que isso depois vai acontece vender os seus dados. demais, né? E, por exemplo, também a gente que produz conteúdo no Instagram, sempre vem aquele povo assim, ai, nossa, olhei seu perfil, o que eu posso fazer por você? Eu trabalho com marketing, não sei o quê, não sei o quê. Vem com um elogio. Tráfico. Sim, pago. tráfego pago. Não, tráfico. Ele falou tráfico. Tráfico, sim, foi, ele falou tráfico. Tráfico pago. Aí dá pra ver que ela manja muito, né? Então, Sabe mas tudo. o que eu acho? Eu acho que existem formas e formas de abordagens de venda. Isso a gente até conversou no podcast com a Natália. E uma das coisas que eu acabo sendo discípula dela nesse sentido, que eu aprendi, é que a verdade vende. Porque quando a gente tá... Isso me melhorou muito enquanto advogada na hora de fazer reunião com os clientes. Enquanto a gente tá olhando para o cliente e falando assim, olha só, eu entendo o seu problema, eu acolho você e eu posso te trazer uma coisa melhor... É aí que a venda acontece, é aí que a mágica toda acontece, é quando você é sincero. E pessoas querem ser ouvidas, é só isso, mais nada. É por isso que eu acho que, assim, tem os gurus que vão falar assim, em 10 dias você vai tirar um rendimento na bolsa lá, não sei das quantas, exponencial. Para aí, gente, não existe dinheiro fácil. Então, eu tô prejudicando outras pessoas em detrimento para eu conseguir um lucro. Talvez também falte um pouco de malícia da gente e da gente... a gente fala do carisma, só que às vezes a gente se apaixona tanto por aquele guru que a gente fala assim, não, essa pessoa é um deus, mas na verdade não. A gente só deveria extrair dela o melhor e ponto. Porque assim, por exemplo, não é porque você fala de bolsa que você vai me dar conselho sobre, sei lá, vida afetiva, por exemplo. E às vezes a gente acaba projetando Mas tem muito isso cara que faz isso. e colocando nossa expectativa lá em cima. Exatamente. Mas para assim, isso eu acho que a gente precisa ter um filtro. Principalmente mas a gente. tem. Assim, a gente aqui nessa mesa, a gente tem
porque a gente é instruído. E eu não tive, gente. Mas assim, vocês quem também nunca não... comprou um produto que se arrependeu? Ah, eu já. Todo Eu já mundo. comprei Mas é produto. Todo mundo já diferente, fez isso. gente. Vocês Só sabem que a minha assim, situação é porque também o marketing ele funciona dessa forma. Ele te promete mundos e fundos, te promete um negócio além do que realmente está te fornecendo. Muitas vezes, né? Às vezes tem produto que você compra, caramba, se surpreende. Eu não esperava isso tudo. É. E veio mais do que você E esperava. isso me faz pensar numa pergunta para você, Tamara. Se a verdade vende, o que você viu de verdade que não era verdade, entende? No momento dessa compra. Eu acredito que talvez você se espelhe na pessoa e fale assim: nossa, todas as promessas que ela tá fazendo pra mim, eu vou ter comprometimento e eu vou fazer. Mas aí a pessoa ela não te entrega o caminho, que é aquilo, ela te mostra como ela fala assim: olha, por exemplo, eu vou fazer você ter um rendimento 10 vezes o que os outros têm, sei lá, um rendimento excelente, por exemplo, 40% na bolsa brasileira. Nem existe isso hoje, no ano. Aí você fala, beleza, o que eu vou ter que fazer? Você tá disposto a ficar 8 horas por dia na frente do computador, você tá disposto a, sei lá, a fazer o day trade, seja lá com o que a pessoa tá mexendo, você tá disposto a fazer aquilo. Só que a pessoa, na hora que ela vai te entregar, ele vai lá e te entrega um e-book, aí te ensina o que é VGBL, e você fica, tá, e aí? Mas e os 40%, entendeu? Porque não adianta você comprar... Por exemplo, eu tô bebendo um energético agora. Não adianta eu comprar isso aqui e querer dormir. Ele não foi feito para eu dormir. Ele foi feito para eu me acordar, para eu ficar mais disposta, N coisas. Mas não para dormir. Então, eu acho que tem muito a ver com a pessoa... Ela mente para você Mas que tá assim, vendendo X e tá vendendo banana, entendeu? Tem uma coisa também, nada melhor do que aprender apanhando, né? Porque Nossa, maravilhoso. muitas vezes a gente também é o tal da ganância, né? No mercado financeiro a gente vê muito isso. E é o que tu tá falando. O cara, ele não... É porque, na verdade, muitos desses caras que vendem curso, eles nunca aplicaram o método São só bons que de eles... marketing. Não são É, bons de entendeu? fazer aquilo que eles Porque, se propõem. assim, Por isso, Eles cara, são que bons em vender uma coisa curso. que me endossa muito, né, o meu trabalho, é que eu fiz o primeiro 1 milhão antes de vender qualquer coisa. Eu nunca vendi nada de curso antes de chegar nesse patamar. Então, assim, o que eu ofereço às pessoas é o que de fato funcionou para mim primeiro. Sim. Entendeu? Então, não tô aqui... Eu não vou falar de day trade. Day trade não funciona para mim. Sim. Entendeu? Você não acredita nisso, Tem né? gente que consegue, né? Com robô, né? Pô, os grandes especuladores, Sim. eles conseguem fazer. Agora, eu Sozinho ali no ficar ali oceano, você não no consegue. mouse, não vou não conseguir. consegue. Entendeu? Então, assim, o que funciona para mim? O que funcionou? Foi o buy and hold. Entendeu? Que as oportunidades. E realmente a vontade de correr um risco. Porque quando eu mudei de patamar, foi no meio do Covid. Quando você expôs. Que tava lá né? no magma, a Bolsa Você se Brasileira. expôs é um risco maior. Então, assim, eu vou comprar aqui? Vou botar o in agora. E agora Porque vai pra agora cripto. tá num ponto que, né, eu consigo correr o risco e consigo proteger. Deu certo. Entendeu? Só que, assim, isso você... Tá bravo. Isso você tem que deixar bem claro para a pessoa quando ela tá adquirindo. Não é chegar com surpresinhas desagradáveis no meio do curso lá. Ah, eu te vendi isso aqui, mas esse detalhe aqui... Então, por isso entendeu? que eu não me sinto desconfortável. Porque a gente sabe o que a gente entrega. A gente sabe que, às vezes, numa mudança, numa conversa... Agora, a gente estava conversando ali no escritório, né? Tem um advogado lá no escritório, eu ensinei para ele um negócio, eu falei isso aqui, ó. Eu acho que se ele aplicar, né? Ele vai poupar o quê? Ele falou que Muito levou tempo. 2 horas e meia para analisar um Foi. processo. Eu ensinei para ele uma ferramenta que ele, em 2 minutos, foram 2 prompts que eu dei. Ele vai analisar um processo inteiro, vai ter a noção de tudo aquilo que vai estar acontecendo. E vai poder não só analisar, mas conversar com aquele documento e ver o que aquilo ali vai trazer de maiores informações para ele. Ou vários outros documentos, por exemplo. Na realidade, assim, a nossa proposta é vender e ensinar o que a gente aplicou pra gente primeiro. Sim. E que deu muito certo. Exato. Que E a fez gente sabe onde o calo alavancar. aperta. Exato. Que é isso que, na verdade, um professor faz, né, cara? Porque, assim, se por um lado a internet ela democratizou muito o acesso à informação, por outro lado, ela permitiu que vários picaretas aparecessem, né? Sim. Então, assim, e isso acaba criando uma blindagem nas pessoas na hora de comprar um curso sério, né? Porque você vê, o mercado financeiro tá cheio de Nossa molecada aí de Senhora. 18, 19 anos. Ensinando day Falando que trade, aí, robozinho, aparece tigrinho, uma Ferrari atrás, jacarezinho. Porsche. Aí você vê aqueles negócios impressos, assim, você faz assim, o carro cai, né? E assim, realmente muita gente foi enganada por esses palhaços, né?
E é uma blindagem natural que a pessoa, poxa, eu fui enganado uma vez. Poxa, vários casos já chegaram pra mim, assim, de robozinho, de corretora, aquele negócio lá de opções binárias. Que nada mais é que né? muita pirâmide também, né? No Aí mercado tu financeiro fica tem assim, é muito. óbvio que a pessoa ela vai se decepcionar, né? E vai ficar, poxa, será que é mais um picareta na internet aparecendo aí pra me vender curso? E realmente, assim, tem gente que é isso que eu falo, tem gente que é tão agressiva na venda, Tem gente que é né? Que agressiva na assim, venda. chega a ser desrespeitoso, Sim. sabe? E- Chega a ser, não É é, isso né? que Vamos eu falar a acho que eu não verdade. gosto, sabe? Eu fui para um É. evento uma vez que o palestrante, ele deu a palestra dele, foi legal, ele falava de neurociência, então foi uma palestra bem bacana, assim, e no final ele ia disponibilizar um e-book, mas tinha que ler o QR Code, que ia para um WhatsApp para mandar mensagem para poder receber o Passar e-book seus pelo... dados. É quase isso, eu pelo menos não precisei passar os dados, só mandar mensagem para poder receber o e-book. Eu recebi o e-book, Seu telefone é dado. o meu telefone, pois é. Aí, um mês depois, eu recebo uma mensagem dele de um número. Ah, quer fazer meu curso, não sei o que, não sei o que. Eu disse, não. Quer receber essas mensagens? Não. Aí, ou seja, na teoria, eu deveria estar bloqueado das mensagens dele. Outro mês depois, de novo, uma mensagem dele. Quer receber não sei o que? Não. Aí, agora, ele era do número 48, que é Santa Catarina? Sei lá. Eu acho que é 48 Santa ou- Catarina. Eu acho que é... Bom, Santa enfim. Catarina, Paraná. Era do 48. Agora ele tá mandando de 61. Então, assim, eu já recebi umas 4, 5 mensagens bloqueando o número dele e é sempre um novo É celular. porque o então, chip cai, as pessoas vão bloqueando as mensagens, o chip cai, ele vai arranjando Ele outro chip, pra- e aí pega outro- sucessivamente. Pois é, isso que eu acho errado, sabe? Pô, tem que ter um limite pra isso. Eu nunca agiria dessa forma, sabe? É. Eu tenho uma índole, eu tenho um caráter, eu nunca agiria dessa Mas forma. isso eu acho que talvez já faça você sair um pouco, porque quando o comercial da pessoa é agressivo, você sabe que ela vende acima de qualquer coisa e ela vai te cobrar acima de qualquer coisa. E talvez a entrega dela não seja tão boa. Nem entregue. É. Então exatamente, então já é um filtro que a gente consegue, assim, analisando o comportamento de mercado, de saber que, ó, esse povo aqui tá demais. A entrega não vai ser boa. É. Mas aquela pessoa que às vezes realmente trabalha na escassez e fala com você, te dá a proposta e fala assim, olha, me dá uma resposta hoje, tal, alguma coisa assim, aí você, cara, eu senti verdade nessa pessoa. O negócio também tem muito, eu acho que a ver da gente seguir muito a nossa intuição. A gente tava falando sobre isso também mais cedo, né, Gil? É a gente falar, cara, tem alguma coisa errada aqui. Confia no seu coração, sabe? Não custa nada. Eu sei que é piegas falar isso, mas assim, confia no seu coração. Às vezes uma coisa que você enxerga, mas você não vê. Ou você vê, mas não enxerga, né? Eu acho que seria mais apropriado. Tem alguma coisa errada. Não vai, cara. É cilada. Você às vezes a gente sente, né? E na verdade, assim, quando você não confia, é porque você tá com pressa. Pode ver. Toda vez que você não tá confiando naquilo que seu coração tá dizendo, é porque você tá com pressa de algo Você quer acontecer. resolver seu problema logo. E aquilo não vai acontecer, não vai resolver o seu problema e vai te trazer talvez até um prejuízo. Pode reparar. Realmente isso é fato. Então, a gente tem que ter paciência na vida. É o que na verdade, uma soft skill, né? É a resiliência, é você compreender que você tem que ter paciência para as coisas acontecerem. E dar valor ao seu dinheiro, né? Porque os outros não vão dar valor ao seu dinheiro. Ter isso como um princípio, porque ninguém vai dar valor ao seu dinheiro. O cara quer encher o bolso e... Cara, a gente tá mergulhando nesse universo, né? E a gente tem que sempre ter essa visão de como as Ética, né? pessoas percebem a gente. Ética, E ter ética. é exatamente o nome. E que falta muito, né, cara? E você vê, assim, às vezes um cara, ele virou referência em um assunto. Poxa, isso acontece demais, demais. Aí, pô, a galera, o cara teve coragem de falar isso, legal, engajou, compartilhou, não sei o quê. Aí o cara, ele entra em outro assunto para vender, aproveitando a carona naquela popularidade que ele tá já tem. vivendo. Entendeu? Só que assim, ele vira um 180 de uma forma que você fica assim, cara, Tu poxa... não falava sobre carros, agora tu tá falando sobre Bitcoin? Como assim, meu irmão? Entendeu? Aí tu fica, cara... Tudo bem, aproveitar o lead faz parte, né? Mas, assim, quando beira a desonestidade, que você Mas vê pra assim... coisas adjacentes Não ali, que você né? não tenha, ou seja, você tem que conectar. Às vezes você é uma pessoa de muitas paixões, porque isso realmente acontece. A gente, Ainda mais na nossa geração, a gente né? tem Todo muitas mundo. paixões. E a gente tem também muito foco em coisas completamente diferentes. Então, te permite fazer. Eu, por exemplo, eu poderia fazer uma venda de um curso de lei da atração, por exemplo, que é uma temática que eu amo, que eu já li todos os autores que escrevem sobre isso. Enfim, é uma possibilidade. Mas a inteligência artificial é o que me aproxima das pessoas, que eu sinto. Então, eu foquei na inteligência artificial, por exemplo. Sim. Sabe? Mas não me impede de um dia, talvez, dividir o meu conhecimento sobre isso com alguém, né? E também realizar uma venda sobre isso. Não sei, é uma possibilidade.
Não, mas eu concordo que você, em algum momento, você comece a falar sobre isso. Porque, por exemplo, a inteligência artificial é recente. Surgiu agora. Você era só advogada de família. Só, que horror. Mas, enfim, você era também advogada de família. Florista e várias outras coisas, Florista e tá? várias outras coisas. Você que a era gente já solitária, uma solitária Então, advogada. você também era advogada de família. Surgiu a inteligência artificial, você se apaixonou pela inteligência artificial, você fala sobre isso todos os dias da sua vida, as pessoas percebem que você é advogada e também sobre inteligência artificial e confiam em você em falar dessas coisas. Então, daqui a um momento, daqui a 1 ano, 2 anos, você começa a falar sobre Lei da atração. lei da atração. Desculpa, tinha esquecido já. Você começa a falar sobre lei da atração. Aí você começa a falar, e as pessoas começam a entender que, pô, ela entende mesmo, ela Sim. sabe mesmo. Aí Não, você quando vai... é dessa forma, é legal. É. É Você Você tem legal uma porque jornada, né? Tem uma Você tem uma jornada jornada aí. acompanhando. As pessoas uma já confiam em jornada. você, viram que Sim. você entrega, viram que Sim. você é uma pessoa ética, entendeu? Ok, Aí agora, funciona, né? o exemplo que eu queria dar é muito relacionado com a política, Eu né? ia falar isso, eu vou Que, ser assim, polêmica. a pessoa, ela conseguiu captar um lead, né? E aproveitou ali para lançar uma sementinha. Né? Cara, não, É, não como se faz entendesse isso, e cara. fosse um cientista político Entendeu? desde a de Exato, nascença, exato. né? Você pode ter qualquer é. posicionamento e você pode manifestar isso, é justo. Agora, até porque você tem que ter consciência política, exatamente, né? essa questão de Você tem que ciência ter. política, como se você fosse entendedor, aí não. Eu já fico com o pé Por atrás. exemplo, falando em jornada, tem uma pessoa que eu gosto muito e que eu assisto todos os podcasts dele, que é o David Bayer. Eu amo ele, assim, eu acho ele um homem muito inteligente. Ele fala sobre a lei da atração e ele é uma espécie de coach, assim. Mas ele quer ser presidente dos Estados Unidos um dia. Ele fala isso claramente. E ele já faz alguns podcasts direcionados à política. Ou seja, ele já constrói a jornada dele desde agora, em que as pessoas seguem ele tão somente pela lei da atração. E aí ele diz isso claramente, que ele quer ser presidente dos Estados Unidos em algum momento. Então, ele vai e vai desenvolvendo algumas falas já de política. Então, daqui a pouco pode ser que ele seja uma referência política, né? Mas ele está construindo Mas ele esse tá construindo caminho. devagar, ele tá não construindo dando devagar. uma opinião que eu acho que, assim, é uma opinião chanceladora de algum assunto que é muito polêmico e falando, não, ó, gente, tem 2 caminhos, vocês vão por aqui, porque eu estou falando Não, que é porque, por assim, aqui. é o que eu repito. Você pode ter qualquer posicionamento. Mas, assim, quando você recebe um financiamento para fazer um pronunciamento, né, sabendo que as pessoas estão te seguindo porque acreditaram em você, né, e você faz um pronunciamento qualquer direcionando essas pessoas que acreditaram em você, né, porque você recebeu um cachezinho ali, eu já acho que Aí já saiu entra da a ética. ética, isso, né? isso aconteceu agora. Já saiu essas- da ética. Ontem aconteceu isso, um canal que eu gostava muito, e ele meio que deu uma sumida, assim, sobre investimentos, ele meio que deu uma sumida, voltou vendendo, literalmente vendendo uma coisa que pra mim é pirâmide, sabe? E aí você vai nos comentários desse canal do É YouTube, exatamente isso todo aí. mundo, o que é isso? Agora só vem fazer vídeo quando você tá publicando alguma coisa, quando você tá sendo patrocinado e ainda faz um negócio de pirâmide. Como é que você tá oferecendo esse tipo de investimento que todo mundo sabe que é uma porcaria, sabe? Assim, mas foi é isso a aí. fase da responsabilidade, Exatamente, né? que assim, o cara ele Os joga no lixo o influenciadores nome ali, dele. Joga. botando Entendeu? bet, tigrinho, e a gente sabe que isso aí não é legal. Cara, o jogo do não Tigrinho é o melhor exemplo É disso. o melhor exemplo, É. Entendeu? Que assim, é artista, é jogador de futebol, é gente que a galera curte, acompanha. Aí o cara vai lá e faz um comercial, sabe que aposta esportiva é outra coisa, cara. Que tu fica assim, não, aposte com responsabilidade, né? Pô, mas tu sabe que o cara ele vai estar lá, vai fazer a fezinha dele e vai tirar da boca dos filhos às vezes pra fazer uma aposta. É, eu mas isso vai conheço- mudar em algum momento. Eu acredito que isso vai mudar em algum momento. É igual cigarro antigamente. Tinha propaganda de cigarro na TV. Hoje em dia não tem mais, porque mudou. Sabe como funciona. Acredito que os bets e outras dessas plataformas vai mudar daqui a um tempo também. Eu Mas acredito que vai muita mudar gente que vai a se ferrar velocidade, até lá, né? que a gente... Exatamente, mas para uma grande mudança acontecer, tem que acontecer uma ruptura muito grande, né? Uhum. Eu acredito que é justamente aí que Mas tá entra essas começando a questões. acontecer. Sim. É. Mas ainda assim, você tem aquela pessoa que recebe um pouquinho e realmente tira, né? Porque assim, quando a gente aqui, a gente, se quiser, faz ali, aposta ali num bet desse. Quem não vai apostou fazer- na Mega Sena da virada? Eu também não. Eu também não. Minoria. Gente, era 600 milhões. É, Acho que eu não sei. 0,0000001, mas não Mas importa, muda a saiu, né, vida. do DF. Saiu no DF. 2 pessoas no DF, a da Sul e Lago Sul, eu acho. E... Sabe por quê? Foi Porque jogar longe de pela lei da casa, só pra- atração, não é isso, é porque Eles pela namoram lei da errado, atração, namoram essas pessoas já sabem como é a riqueza. O curso será É os verdade, próximos- elas já sabem como viver na riqueza. Então, como você Não já vibram sabe, escassez, elas né? não vibram em momento nenhum a escassez. Então, elas
aí esse tipo de coisa acontece. Quem Mas- ganha muito na loteria é a mulher do Cristiano Ronaldo. Toda cidade que ela vai, tipo, não sempre, mas das viagens que ela faz, se ela passar na frente de uma lotérica, ela faz uma fezinha. E ela ganha. Ela ganha. Por quê? Porque ela já é milionária. Tem muito político que Por ganha na quê? loteria. Porque aquilo ali. Mas isso eu É, prefiro mas não. por A gente ali- combinou que... Vocês estão me zoando, mas Não é entraria verdade. nisso. Mas é verdade, é por causa disso, é pela vibração, pela sensação. Mas voltando à questão da jornada e das metas, como que vocês se planejaram agora? Voltando ao assunto, Eu né? ia te mandar uma agora, cara. Daquele negócio lá que a gente tava comentando sobre aquele que tu não aparece, que tu grava sem Meu aparecer. Deus. Como é que é o nome mesmo daquele negócio lá? Dark. Dark Channel. Dark Channel. Isso. A gente tava conversando sobre isso, sobre o perpétuo, né? Sobre lançamento. Como é que vocês estão nisso aí? Quem começa? Quem se habilita? Vai vir forte por aí, né? É, Será assim, fácil? eu, Elas, né, que eu tão e a todas Tamara. poderosas agora. Tem que Atualiza nós aí, atualiza nós. Mas é porque eu acho que entra nesse negócio da verdade vende. É, a verdade A vem. verdade vende. A gente mudou a nossa vida? Mudou. E a gente sabe como a gente fez? Sabe. A gente é replicável? É. Então vem pra cá, pro nosso lado, ser feliz junto, entendeu? É isso. Não é ficar indo sozinho, fazendo suas coisas. É, eu vou te provar que vai dar certo. E por isso que eu não me sinto constrangida em falar as coisas. Porque a gente começa a conversar de inteligência artificial, fica as duas assim, o que você quer? Você não sabe tal coisa, não sei o quê. É uma empolgação E uma tá genuína. sempre ensinando a outra, né? Na É. verdade, aprendendo coisas novas. E aí surgiu para nós a possibilidade da gente desenvolver outras habilidades tão necessárias quanto a inteligência artificial, na verdade. Porque, gente, se você for tentar acompanhar as atualizações diárias que Agora a gente vai ocorrem conseguir. em inteligência artificial, é uma coisa muito difícil e complicada, porque o avanço é exponencial, ele muda completamente de um dia para o outro. Vocês chegaram a entrar no Word de vocês e viram que agora tem o Copilot dentro do Word? Isso aconteceu na sexta-feira da semana passada. Sim. Então, assim, é O muito... Lousa. É totalmente revolucionário, assim. O A negócio... gente não consegue acompanhar, porque eu acho que também são infinitas mentezinhas desenvolvendo, a própria inteligência artificial se aprimorando, É. e a gente não consegue acompanhar. Então, às vezes, a gente tá desatualizado. Agora a gente tá desatualizado nesse instante. A Aí velocidade... agora a gente A gente tá atualiza. vivendo uma revolução, eu acho, né? É a revolução da inteligência artificial, não dá Isso. para negar isso. E aí tem uma cientista, o nome dela é Marta Gabriel, e ela fez um estudo que, na verdade, no futuro, vão faltar muitas habilidades para as pessoas. Já faltam certo. Eu habilidades. acho que é o Então, assim, futuro- existem futuro atual. profissões atual. em que não se tem pessoas capacitadas para isso. E são habilidades muito importantes, habilidades do futuro muito importantes. E já há muito tempo, eu e a Tamara, a gente vem estudando a respeito dessas habilidades, individualmente, não só a inteligência E a artificial. gente não tinha se Não tocado. só você adaptar a inteligência artificial no seu cotidiano, mas a gente estuda sobre vendas, junto com a Natália, né, que a Tamara fez o curso dela, e eu também tenho estudado por outras fontes, então a gente vem estudando sobre várias outras habilidades necessárias do futuro, e a nossa ideia é criar um curso sobre as habilidades do futuro, bem direcionadas para que as pessoas possam se preparar, e principalmente com bastante foco nos advogados, para eles terem essas habilidades. Você sabe que o Fórum Econômico Mundial tem não sei se é um projeto desse, eles têm as 10 habilidades do futuro, né? Não sei se... Eu acho que talvez converse, seja a mesma coisa. Possivelmente está muito ligado à inteligência artificial, né? É. Mas isso é muito real, sabe? Porque essa semana, ou foi no final da semana passada, eu li uma reportagem que dizia que, por exemplo, as crianças que estão nascendo agora, 2024, 2025, elas não vão nem ter noção do que foi a vida que nós tínhamos, porque elas já estão nascendo na inteligência artificial. Elas já vão ter, quando elas tiverem 10, 15 anos, um robozinho ajudando elas, respondendo por elas, ajudando em tarefas por elas, sabe? Assim, O meu filho já tem. Ah. Eu tenho uma assistente virtual que ela tem habilidades em Montessori e ela dialoga com o Rafael para ensinar coisas que às vezes me faltam na cabeça. Às vezes eu não tenho a extensão cognitiva, né? A cognição para explicar aquilo para ele, eu de fato não tenho. E não talvez eu sabe daria uma também, né? resposta do tipo: o homem do saco vai te pegar. Né? Que horror! Algo assim. Não sai de perto Traumas. da mamãe, porque Mas- eles levam as crianças. E agora a inteligência artificial tem como explicar isso. Mas é um benefício e é um risco também, né? Porque a inteligência Lá vai artificial, ele se apontar você não usar
corretamente, né? É o meu medo com a geração que tá vindo. Você tá com o GPT aberto aí? Que... Você pode dar um prompt? Pode. Fala aí qual é. Com base em todos os prompts que eu já te dei, faça um roast. Essa é ótima. Quem tá assistindo, dê esse prompt agora. Nesse caso, a Adiel vai ter Como que é que ler é? em voz Repete aí alta. pro pessoal. Com base em todos os prompts que eu já te dei, faça um roast. ROAST. Façam isso em casa, vocês vão ver. Não surpresas, percam o do não. Adiel, ele vai ler agora ao vivo dele. Com certeza é muito bom. Uma das Mas, coisas que o assim- meu deu foi sobre as minhas filhas, que às vezes eu coloco ela pra estudar no GPT. Pronomes, não sei o quê. E ele, como ele tem o chat de voz, que às vezes as pessoas nem têm conhecimento disso, a criança não precisa nem escrever, né? Ela dá o áudio ali pro GPT e fala, eu quero saber tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí ele vem trazendo, lógico que tudo muito supervisionado, né? Então, É. a minha preocupação é exatamente essa. Inclusive, as atividades psicomotoras, né? Que a gente escreve, a gente é da época que escrevia na folha de papel Não, mas máximo. até hoje, eu tenho um planner, eu Né? tenho o GPT, E mas as eu tenho um crianças, planner. elas estão falando só, né? É. Daqui a pouco a habilidade da escrita, ela se perde. E isso, a educação tem que tomar muito cuidado. Naquele documentário do Bill Gates sobre o futuro, lá tem um momento que mostra uma Netflix, né? escolinha que já utiliza a inteligência artificial. E lá as crianças fazem a redação e, em vez de passar para a professora, a inteligência artificial analisa a redação dela e diz o que pode melhorar. Então, virou um assistente dentro de sala para revisar essas redações. Então, a escola tem que ser muito inteligente da forma de implementar a inteligência artificial. E bloquear alguns comandos, do tipo, faça a redação por mim. É. Aí não, Esse né? prompt não vai valer, Então, né? mas isso é uma É. coisa que eu acho que a gente até falou numa das consultorias, né? Sobre não adianta nada você largar a pessoa e a pessoa, ela não tem essas habilidades, ela não tem essas competências e ela vai lá, você bota ela crua É na o frente tema do do nosso GPT. primeiro podcast, Oi, né? GPT, tudo bem É. com você? Não adianta. Você precisa ser uma pessoa criativa, você precisa desenvolver essas É a habilidades. inteligência 2.0 que a gente Exatamente. A própria adaptabilidade de você. Vou perder o dom da escrita, vou perder as coisas que eu faço. Não, você vai fazer uma. Você vai exponenciar todas as suas habilidades. Esse que eu acho que seria o correto de se falar, né? E não você vai ficar quadradão. Lógico que se você delegar as coisas e delegar de forma porca, delargando, você não vai ter nada de coerente ali. Mas se você for criativo, se você for uma pessoa que é curiosa, ou uma pessoa que. A própria criatividade, eu acho que é a maior habilidade de todas. É você dar um prompt criativo. Analisa isso aqui pra mim e me dá em resultado de tabela, comparativo isso com isso. É. Cara, isso já te dá 1000 passos à frente, porque as pessoas querem falar assim, ó, faz uma notificação extrajudicial com base nesse processo aí. Não, poxa, você tem que ver todas as possibilidades que você tem ali. Mas As estratégias, né? eu acho que isso é um aprendizado também, né? Eu, quando comecei a usar o chat GPT, eu fazia isso. Tipo, lê isso aqui e me dê um resumo, sabe? Assim, hoje em dia eu não falo, corrige isso aqui. Veja se essa pontuação, a gramática tá correta. Eu fazia isso Você com tem o que chat usar como um GPT. segundo cérebro agora, né? Tipo, pra ajudar. E agora não, agora a gente começa a conversar com ele pra ele entender o que a gente realmente tá querendo. Então, os prompts são, assim, direcionados pra criar uma tabela comparativa entre isso e aquilo, me dando os resultados e por que isso é melhor que aquilo, sabe? Assim, você aprende também a lidar com a inteligência E artificial. pouca gente sabe também, mas você pode personalizar o seu GPT pra ele te chamar de Ederson. O meu é Alfred, eu sou Alfred pra ele. Meu alter ego. Ao final do Então, básico. Alfred, e falar, olha, eu quero respostas coerentes, respostas que tragam uma linha de raciocínio. A gente, por exemplo, quando vai fazer uma petição, muitas vezes ele fala assim, o artigo 27, tal coisa. E eu peço, sempre transcreva todos os artigos que você colocar. Eu vou na legislação e checo. Checa, tem que checar. Não dá porque pra às você vezes simplesmente vem dados delargar. Se errados. você não lê o que você tá recebendo do chat GPT, tu vai se lascar também, eu né? falo o seguinte, você tem que imaginar que é como se fosse um estagiário, um advogado júnior, que ele não sabe muito bem, mas ele quer entregar. Ele quer entregar. E ele quer te agradar. Sim. Esse que é o problema que eu acho que as pessoas ainda não entenderam, né? Ele quer te agradar a todo custo. Por isso ele vai inventar coisas para que você ouça aquilo que você quer ouvir. Não, e algumas vezes ele te decepciona. Então, por exemplo, digamos que ele está lá elaborando uma petição e você acha que ele vai trazer lá uma fundamentação muito legal do Código Civil, ou que ele vai conseguir trazer um enunciado que você sabe que já existe a respeito daquele caso, ou uma súmula, e ele não traz. Aí você... Poxa, você é burro. GPT não serve. Tu já andou você... aloprando eu com o chat dou- eu GPT. dou umas É. Não broncas pode, nele. você tem que ser educado com a Não, mas eu inteligência sempre artificial. Vai eu dou a saber. bronca e no final eu digo, por favor. Já viu o meu robô? Mas Pra aí, tentar ser nesse educado. momento, é que a gente pensa... Tem gente... Na consultoria, eu vejo alguns advogados pensando assim...
não serve pra mim, então. Já que ele não trouxe tudo, ele não serve Você pra não mim. tentou, Não, na rapaz. verdade nossa, que alívio, ele não sabe tudo. Eu que sou advogado, que sei tudo, né? Aí as Você pessoas trouxe um param de ter exemplo, né? medo de ser substituídas, né? Daquela, exato, aquela menina que falou, não quero ser dependente, chat GPT, eu quero fazer minhas Isso, petições quero fazer e minhas tal. petições. Talvez a preocupação dela seja essa, né? De De ser perder substituída. essa De perder habilidade. essa habilidade. E, na entendeu? verdade, não. Quando você começa a utilizar a inteligência artificial, é que você vê que ela também precisa de você. Ela também, a gente ajuda Até ela quem e que ela vai nos ajuda. alimentar ela, né? Se Exato. você não alimentar com dados, né? Então, é muito legal isso. Então, você, não, olha, eu lembro dessa súmula aqui, ou desse enunciado, ou desse... E aí, aquilo, você vai lançar aquilo, e aí, você, sim, vai ter algo bem robusto. Ok, ela vai ter a capacidade de pegar aquele enunciado e subsumir ao fato que Fato você está anônimo. colocando ali no processo, né? Que você está objetivando no final. Mas, de uma certa forma, você trouxe o conhecimento. Uhum. O conhecimento é seu, dos seus 5 anos de graduação, da pós-graduação de 2 anos e meio, 3 anos e Foi o que a assim gente vai, falou né? também, né? Você pode disponibilizar para a tua equipe de advogados júnior um GPT que pense igual a você, que você já tem experiência. Eu tenho 10 anos, Ah. não vou falar, eu tenho mais, mas tenho 10 anos de advocacia. Então, assim, né? É melhor eu submeter o meu para você que não entende nada sobre, do que aquela pessoa que não entende nada sobre criar aquilo. Se ela criar aquilo, aquilo vai ser uma criação. E que faz toda a diferença. Eu percebo também, assim, nas consultorias que eu tenho feito nos escritórios e conversando com advogados bem antigos, né? Os advogados antigos se interessam muito. Eu dei consultoria para um advogado de 90 anos essa semana e ele foi ex-ministro do STJ. Gente, o conhecimento que essa pessoa tem, não tem como comparar. Então, lógico, ele ficou muito surpreendido com o que a IA trouxe, mas ao mesmo tempo, com os prompts, com as ideias para os prompts que ele ia me dando para a gente testar a ferramenta, a gente poderia ter escrito um artigo potente, assim, Chama ele gigante. de novo. É isso que eu tô Aproveita. falando. E a Caramba, criatura, coisa ela imita o impressionante. criador, no caso Ele do já pegou, GPT, convida né? pro curso de vocês, pô. Vai agregar bastante. Muito, assim. E falando em curso, gente, estamos fechando aqui, né? Estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu quero saber pro nosso público aí, o que o nosso público pode esperar de vocês A gente já falou que é para forte. esse ano de 2025. Quem se habilita aí a já falar, ó, 2025, metas são essas, aguardem que tá chegando. E aí? O que, Bom, que a gente pode esperar? Em 2025, um corpo assim sarado. É uma Meteu meta, shape. é uma meta, Uma mas meta, assim, né? Como que eu vou conseguir? Não sei, mas Eu ainda farei. não sei, porque eu sou mãe, mas o meu filho está no colégio integral, agora não vai ser possível. Mas não é só isso, assim. Nossa meta, né, Tamara? A gente vai trazer esse curso das habilidades do futuro. Essa é a nossa meta de 2025. E eu acho, do meu ponto de vista, imperdível, porque a gente tem estudado livros de ponta, né? De quem realmente Mergulhou nisso e a gente tá mergulhou. mergulhando também. Não vai né? ser só É. focado em advogados, ou vai ser público geral, advogados. A gente vocês inicialmente estão foca nos advogados. Aham. Mas nada impede que você faça, porque eu acredito que tudo que a gente trouxer pra lá vai ser aproveitável no seu trabalho. Sim. Até porque a gente vai falar de outras temáticas que vão muito além da inteligência artificial e da São tecnologia. habilidades humanas, né? Sim. Habilidades humanas, como resiliência, humanidade, tantas outras A criatividade, que pra mim é o. criatividades, Já são falei. coisas muito importantes. E que é o desejo, né, dos empregadores para os empregados E do que se futuro. realmente você não tiver essas habilidades, você vai sim ser substituído, porque uma tarefa simples a inteligência artificial vai fazer. E não adianta chorar. Ederson, projetos aí para 2025. Vai sair esse vamos. Dark Channel aí ou não? vai. Já saiu. Eu tô desenvolvendo um canal no YouTube sobre resumo de livros de investimentos, que eu gosto bastante, acho muito interessante, acho que tudo é muito produtivo para poder passar conhecimento. Eu gosto de dar aula, né? Eu gosto de ser professor, então eu gosto Nome do dessa canal, aula. queremos saber. Não, esse é surpresa ainda. Depois a gente passa. moço! Esse é surpresa. Também estou lançando um curso sobre investimentos também. Eu percebi que muitos dos meus clientes não entendem nada de investimentos e eu vou fazer um curso que ele é dividido em 3 grandes módulos, que é proteger o patrimônio, multiplicar o patrimônio e colher os frutos do patrimônio. Então, é passar por todas as etapas para realmente ele entender como que funcionam os investimentos e como os investimentos podem mudar a vida das Trabalhar pessoas. pra ele, né? Trabalhar para ele, exatamente. E, enfim, também tenho metas de físico, que é muito difícil para mim, mas também tenho metas físicas, tenho metas mentais no sentido de
de descansar mais, de aproveitar mais a vida, aproveitar mais os momentos. Eu vivo muito na correria do dia a dia, todo mundo faz isso, né? Mas eu vivo muito na expectativa de chegar no final o mais rápido possível e não aproveito muito o caminho, né? O percurso, a jornada para poder chegar no final. Então, esse ano de 2025, eu me prometi aproveitar essas jornadas até chegar no final. Porque todo dia é um passo novo, uma escadinha que você vai subindo para poder alcançar o final. E eu quero aproveitar, então, cada um desses degraus dessa escada até chegar lá no patamar, no último degrau. E muita coisa boa vai vir por aí ainda. Legal, tenho legal. certeza. Então, esse ano vai ser cheio, se Deus quiser, muita colheita aí. Ano passado a gente ralou bastante, né? Vamos Ralamos. continuar ralando Vamos esse ano, continuar, mas senão vamos muda. colher os frutos com certeza. E eu vou estar lançando aí até o final de fevereiro, no máximo, Que isso, compromisso o público! curso Novo Mundo dos Investimentos. Vou falar ali em geral, né, sobre renda fixa, renda variável, psicologia financeira, inteligência financeira, como você monta ali a sua rede de informação, né? O pessoal já pode pegar um spoilerzinho lá no adielbahia.com/curso. A gente está montando ali a nossa página de vendas. Também tem o canal lá que a gente vai revitalizar ele, o HB Review, no YouTube, né? E temos o nosso Instagram. Aliás, vocês têm que falar o Instagram de vocês, né, pessoal? Vocês não querem seguidores, não? Nossa, eu quero seguidor. Nossa, Eu quero leads, venham. Seguidores. O meu é doutora.giovanabenévolo. E me segue para você estar sempre acompanhando as novidades da inteligência artificial. O que eu quero colocar também aqui, que em 2024 eu aprendi a observar as borboletas. Antes eu praticamente não percebia as borboletas no dia a dia e elas estão lá, gente. Se você parar para observar as borboletas no seu caminho, elas estão lá. E elas são concretizadoras dos desejos. Então, uma coisa que eu aprendi em 2024 é observá-las e, de fato, é maravilhoso. É a presença no dia a dia. Ederson. Muito bom. O meu é @Ederson, OT, de Oliveira Teixeira. Eu sou bastante low profile, eu não posto muitas coisas, não posto quase nada na realidade, mas eu sempre acompanho e gosto muito de conversar. Então, se vocês quiserem conversar comigo sobre qualquer assunto, pode chamar na DM. Uma que eu vou consultoria grátis lá com o responder. Ederson vale a É. pena, hein? Grátis não. Deve não. Uma mensagenzinha ali no Instagram, né? Da E Tamara. O meu é Tamara Anzai, ANZAI. E é isso. Meu @adielbahia.hb. Segue lá que tem bastante conteúdo lá de O meu também é educação financeira. diversificado. Quer ver de tudo. Para o pessoal pelo menos sair do zero. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela companhia de vocês. Esse foi o nosso primeiro episódio no ano de 2025. Esperamos que vocês nos acompanhem esse ano aí. Deem o seu feedback. Todos os arrobas aqui, o perfil do pessoal vai estar na descrição. Os links também para o pessoal poder acompanhar. E continue com a gente. E é isso aí. Esperamos você no nosso próximo Pod Squad. E é isso. Até a próxima.